Márcia dos Santos Vieira Silva. As pessoas me conhecem desde que eu nasci por Lilu, e é assim que eu me reconheço também. E eu fiz arquitetura e urbanismo em São Carlos, na USP, na Escola de Engenharia de São Carlos, na ESC, na USP, em 91, de 91 a 95. E lá já comecei a ter um envolvimento como representante discente e organizar os eventos dos Encontros Nacionais de Arquitetura, e já tinha uma posição política dentro da universidade de estar sempre representando, e nas reuniões e entendendo o funcionamento da universidade, né? E sempre tive uma vontade de ser professora. Acho que eu soube que eu ia ser professora antes de saber que eu ia fazer arquitetura. Sempre foi a coisa que mais me mobilizou em termos profissionais. Desde criancinha eu sabia que eu dava aula, não sabia do quê. Acho que até por isso que eu posso dar aula de várias coisas, já dei aula de muitas coisas, porque o conteúdo para mim é menos relevante do que a interação e esse estímulo por aprender alguma coisa para poder trocar, ensinar e aprender. E aí, isso também na vida recém-formada, já fui chamada para dar aula numa universidade de arquitetura, não tinha mestrado, tinha 1 ano de graduação, e já me chamaram para dar aula de semiótica na Universidade de Taubaté, uma universidade ambiental, uma universidade particular, junto com uma equipe de pessoas muito legais que trabalhavam com os mutirões na época do governo da Erundina do PT, eram mutirões de autoconstrução, e era uma equipe de professores de projeto que trabalhavam com situações sociais e de interesse, de situação de necessidade, que eram pessoas que que ocupavam os cortiços em São Paulo, ou que estavam sendo transferidas por remoção de favelas para as periferias, ou trabalhavam na reurbanização de favelas. Então eu tomei contato com esse tipo de trabalho mais social. Meu primeiro trabalho, que foi nessa escola, eu entrei como professora de semiótica, de desenho, mas no ano seguinte eu já comecei a dar aula de projeto, junto com esses professores, e comecei a entender essas organizações de ação direta e de trabalho, de vínculos com universidades e ações de transformação de uma realidade social, com um trabalho conjunto com grupos sociais, de formação, de informação e de transformação desses lugares, desses grupos, né, de necessidade social. No caso, era uma questão mais de habitação, e eu não era envolvida diretamente com esses trabalhos, mas foi quando eu tomei um interesse por essa dimensão de interação. Depois teve um período, aí como eu dava aula de semiótica e fui monitora durante a graduação de semiótica, de plástica e de história da arte, da arquitetura, eu tinha uma tendência por essa arte, por esse caminho da criação, de projeto, da linguagem, né, dentro das especificidades da arquitetura. Então eu fiz um mestrado em comunicação e semiótica, estudando processos criativos, especificidades do processo criativo em arquitetura e urbanismo. Estudei alguns arquitetos com processos criativos bem diferentes do Gaudí, Helena Bobardi, Lebels Woods, que é um cara que fundou o Instituto de Arquitetura Experimental em Nova York, e o Calatrava, um engenheiro super projetista, calculista, que tem uma técnica bem de projeto. E estudei as diferenças de métodos de projeto deles para entender uma generalização sobre o processo de criativo em arquitetura no mestrado. Nesse período eu não parei de dar aula, continuei sempre trabalhando em diferentes universidades particulares, e depois que eu levei de um mestrado eu decidi fazer um doutorado fora, porque a semiótica acho que deixou minha cabeça muito, assim, com muita razão, muito pensamento, e eu estava com uma necessidade de trabalhar numa realidade não só do pensamento, mas também do dia a dia, do cotidiano, das ruas. E como eu, no processo do mestrado e das aulas, nesse período de 97 a 2002, a gente propôs alguns trabalhos de intervenção urbana, participativa, de regeneração urbana, embaixo de pontilhões, pontos de ônibus em diferentes cidades, né, com intervenção artística de mosaico, construção de equipamento, banco. E era o que mais me estimulava profissionalmente a fazer. E aí eu decidi procurar um doutorado que fosse nessa linha mais prática de intervenção urbana.
E tinha estudado na graduação os trabalhos de Barcelona, do Borrigas, o período que ele, depois do Franco lá, que ele fez a reconstrução de Barcelona, um trabalho que em 5 anos ele fez vários microprojetos em espaços públicos da cidade de regeneração, e decidi ir para Barcelona estudar essa situação de transformação do espaço público. Então eu entrei num programa de doutorado na Universidade de Barcelona, que é uma universidade pública, que se chamava na época Espaços Públicos e Regeneração Urbana, Arte e Sociedade. E propus um estudo sobre a relação dos fluxos, das definições, o que é um espaço urbano, o que é um espaço público, o que é uma esfera pública, e a teoria dessas definições de espaço, que é um espaço de todos, é um espaço da rua, e na prática vendo os movimentos de ação de intervenção urbana dos artistas de rua. Mas uma das linhas que eu estudei no doutorado foi, peguei um bairro em Barcelona e um bairro em São Paulo, que eu sou paulista, que trabalhavam com situações de inclusão social, e a arte de rua entrava como um mecanismo, um meio só para trabalhar a inclusão social e comunidades e os artistas de rua, enfim. Foi a linha do doutorado que eu mais me interessei. Acabei o doutorado em um período longuíssimo de tempo, em 8 anos e meio, demorei para fazer porque acabou sendo um trabalho histórico de levantamento desses lugares, e eu tinha essa possibilidade pelo programa, me permitia fazer isso. Eu também não tinha grana para pagar todas as disciplinas dos créditos, porque eu fui sem bolsa, sem patrocínio, sem nenhuma condição de grana, então eu tinha que trabalhar enquanto eu estudava, e era um trabalho ilegal, porque eu não tinha permissão de trabalho, só permissão de estudo, então foi ilegal. Mas sobrevivi, foi uma experiência de vida bem bacana eu acho que é um resultado disso que está acontecendo agora, diz respeito a essa experiência, que foi bem em embate com a realidade da vida mesmo, né? Para conseguir fazer o doutorado nesse tempo. Logo que eu voltei, eu retomei as aulas e comecei a dar aula de design, de arquitetura, de projeto, sinalização, várias aulas, dei aula no Senac, dei aula em muitas universidades antes de chegar aqui, particulares. Montei alguns cursos, o primeiro curso de design eu estava dentro da elaboração dele, que foi no Senac lá, foi aprovado pelo MEC. E aí soube que ia ter esse concurso aqui e não sei dizer que nível de fluxo me trouxe para essa situação de sair de um contexto de lá e vir para cá, mas aconteceu assim, e eu entrei no concurso em 2012, que foi o início do curso de design. Então eu sou a primeira leva de professoras, junto com a Cláudia Marinho, a primeira leva de professoras que inaugura o curso de design aqui na UFC, da primeira contratação para o início do curso de design daqui. Então, de certa forma, de 2012 até hoje, a gente passou por um processo de estruturação do curso. Então, estamos no núcleo estruturante, teve um refinamento do plano pedagógico, a conceituação e a definição das disciplinas ao longo do curso e da identidade do curso como uma postura de especificações das disciplinas. Então, foi um primeiro trabalho, quando a gente chegou aqui, que foi de definir algumas coisas, desde o levantamento bibliográfico das disciplinas até a característica conceitual de cada semestre, a estrutura pedagógica de relação entre as disciplinas e a proposta da identidade do curso. Foi um trabalho bem interessante, mas que solicitou muito estudo, muita informação, porque eu não tinha toda essa abrangência do design quando eu cheguei. Eu estava mais na área de linguagem, eu entrei para design de produto, que era a minha pegada mais de projeto, de objeto, ainda. Mas eu tive que estudar muitas coisas para poder oferecer uma contribuição para a estrutura do curso. E nesse período, em 2012 mesmo, eu fui... me indicaram uma imersão de um trabalho do MIT em São Paulo, em julho de 2012. Então eu entrei aqui em maio de 2012, tomei posse. Em julho de 2012 eu já fui para São Paulo e passei um mês das minhas férias num processo de imersão
de uma metodologia do MIT em design social. E eu não sabia muita coisa sobre como eram essas metodologias e o que era design social. Eu não tinha essa informação. Eu sabia que existia uma parte de sustentabilidade, a gente incluiu isso no programa pedagógico do projeto de produto 4, mas eu não sabia que existia esse universo de design social. E lá na abertura do evento, né, que foi uma imersão de um mês, quando teve a abertura, eu fiquei completamente fascinada. Eu falei, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Eu me identifiquei completamente com a situação de transformação, de regeneração urbana, que era uma das linhas do doutorado que eu fiz, mas num sentido prático, efetivo e ativo, interativo, participativo, um pouco criativo em situações de necessidade social, com uma elaboração acadêmica, intelectual, conceitual e estratégica para propor transformações de situações de necessidade humana. E aí eu vim dessas férias para cá com uma hipermotivação de pegar as rédeas da extensão universitária dentro do curso de design e montar um laboratório de design social. E eu não tinha a menor ideia em termos de estrutura da universidade de como isso podia acontecer. E aí é quando nasce o Varal, que no primeiro momento foi ideação, que era um projeto de pesquisa, depois ele virou um projeto de extensão e um projeto de vida, e aqui estamos num grupo que trabalha nesse laboratório de iniciativas de design social aqui dentro da UFC. E é um grupo que tem uma motivação parecida com a minha, de querer aprender, e querer transformar, e querer aplicar as coisas que aprende na teoria, em aula, algumas disciplinas, numa realidade social prática, que já traz um tipo de um impulso de uma responsabilidade social. Então tá aqui, eu não tenho nenhum tipo de exigência ou pré-requisito para vir para cá, então as pessoas vêm porque ficam sabendo do trabalho ou porque a gente descobre que tem alguma afinidade e pode compartilhar com a gente alguma atividade, ou porque vem aqui colocar uma persiana e fala, você aqui do Varal, aqui você vai ficar. E acaba se envolvendo e está aqui até hoje trabalhando. E eu sinto que é um começo e que está todo mundo aprendendo e que dentro dos nossos princípios, que é de horizontalidade, de interdisciplinaridade, de aprender junto, criar junto, projetar junto, a gente está junto na construção permanente dessa estrutura dinâmica que é a lida com a realidade que a gente vive, cidadã, urbana, de Fortaleza, e aprendendo em cada projeto, em cada ação, a cada semana, a cada reunião, com o nosso alcance, o que a gente pode fazer e como a gente pode fazer para melhorar a gente como ser humano, o nosso ensino aqui dentro do próprio curso e a sociedade que a gente vive. Bom, meu nome é Felipe, participo do Varal já faz um ano. Eu fui chamado pela professora Lilu para vir conhecer o Varal, depois de um projeto que a gente fez em sala de aula. E aqui a parte mais interessante é a questão de trabalhar com o real mesmo. A gente está lá vivenciando e praticando o que a gente aprende em sala de aula, que normalmente a gente vai praticar só quando sai da faculdade, quando se formar. Então, a gente está com um projeto agora da Serrinha, que a gente está trabalhando com a comunidade carente, com um problema real, de uma necessidade que foi apresentada para a gente, no Varal. E a gente está tentando, a partir da junção de vários conhecimentos, do nosso conceito de horizontalidade, de interdisciplinaridade, trabalhar junto e tentar resolver da melhor maneira um problema que foi proposto para a gente. O Varal, ele tem as 3 linhas da universidade, né? No ensino, eu como professora de projeto do design levo a questão da realidade para a disciplina de projeto, com um aspecto metodológico de projeto de ensino, sem uma carga de responsabilidade de realização com a comunidade necessariamente.
Tem a parte da extensão, que daí é um projeto de envolvimento real com a comunidade, que o Varal tem um projeto de extensão na Serrinha. E de pesquisa, que é fotografia e design social, que é estratégia e design social, que é regeneração urbana e design social. E o Varal está relacionado com o Canto, que é um programa de extensão da arquitetura, escritório modelo de arquitetura e urbanismo aqui da UFC, que eu também coordeno. Então a gente, no caso da Serrinha, a gente está com uma proposta de transformar um espaço que é um lixão em uma praça ecológica. Então resolver os problemas desde o saneamento, que é um esgoto a céu aberto, o alagamento, que no dia da chuva a gente foi lá, viu que aquela água do esgoto e do lixo sobe e entra na casa das pessoas, e o sistema do lixo, entender que ali tem que ter uma identidade de praça para poder ter uma infraestrutura de lixeiras, um trabalho com a prefeitura, tem várias instituições envolvidas, a UES, a Pró-Reitoria de Extensão da UES, o Movimento Propac, o Instituto Irmã Juliana Galli, a Associação de Moradores do Bairro da Serrinha, o Amor Base dos moradores. E, então, vários envolvidos com o objetivo de transformar a realidade desde um ponto de vista técnico de saneamento, esgoto, alagamento, paisagístico, onde vai ser planta, onde vai ser caminho, onde vai ser sombra. A gente começou a trabalhar juntas, eu e a Lilu, a gente acabou desenvolvendo um projeto de pesquisa de fotografia e eu acabei me envolvendo muito com a Serrinha, eu acabei me envolvendo muito com a questão do lixo e com as crianças. Eu sempre gostei muito do fotojornalismo, da documentação fotográfica, então comecei a me envolver nesse ramo e eu comecei a gostar muito de trabalhar com as crianças e de fotografar toda a vivência, assim, o dia a dia, como o trabalho da gente, assim, na Serrinha. Meu nome é Raíssa e eu participo do Varal também há um ano. Eu entrei no Varal, né, a partir do momento que foi proposto o projeto da Serrinha, que eu moro lá, então rolou uma empatia muito forte e a partir disso eu quis me aprofundar mais nesse projeto. Esse projeto foi dado pra gente na disciplina do primeiro semestre e a partir desse projeto, dentro da disciplina, eu entrei no projeto de extensão do Varal para me aprofundar no projeto da Serrinha, né, que é uma realidade onde eu moro, próximo de onde eu vivo. Então, trabalhar com essa realidade social de pessoas que necessitam do nosso trabalho como designers, mas que não podem pagar por isso, né, e que muitas vezes não tem nem a mínima consciência de o que é um designer ou do que ele faz. Então, o design ele proporciona pra gente, nós que somos alunos, essa vivência de uma realidade prática de trabalho como design numa sociedade, numa comunidade onde não é valorizado o nosso trabalho, não é conhecido e que é muito necessário. Eu sou o Thales e eu sou o cara que veio colocar a cortina na sala e estou aqui 6, 7 meses, mais ou menos por aí. E assim, acabei ficando porque eu vi que era uma oportunidade da gente estar levando o que a gente aprendia em sala para o mundo, não deixar apenas no passado de uma disciplina. Então a gente aqui, a gente aprende a continuar esses trabalhos e ampliar esses horizontes para fora da universidade. E isso, profissionalmente falando, é muito importante para o currículo e tal, mas não só isso, com o conviver com as comunidades, como no caso da Serrinha, a gente aprende que isso, para a gente, como pessoa mesmo, deixando o profissional um pouco do lado, é muito construtivo e assim, nos faz evoluir como pessoas. Então acabei ficando por isso, por um interesse profissional, mas que aumentou muito mais o meu gosto por essa evolução pessoal. Meu nome é Catarina, eu estou no Varal, entrei agora, né, faz mais ou menos um mês. A Lilu me convidou também por uma questão de afinidade mais teórica, para uma fundamentação teórica de design thinking, a questão da estratégia, mas eu estive em contato com o projeto da Serrinha também na disciplina do primeiro semestre de projeto, e é um trabalho muito bonito porque a gente aprende a conviver com as comunidades e não só levar o design a eles, mas também projetar com o que eles ensinam a gente. Eu acho isso muito bacana e a gente tem a oportunidade de conhecer a realidade deles e imersar naquilo e
Aí todo mês agora a gente está indo, nós estamos tentando envolver a comunidade, porque a gente identificou que o maior problema da comunidade é a falta de identificação com o local. Então a gente propõe os calendários, a gente todo mês está se propondo a ir lá uma vez por mês, fazer um mutirão, envolver a comunidade, explicar os nossos projetos, mostrar ela que elas não estão sozinhas, que a gente está lá para tentar resolver o problema delas. Junto com elas. Junto com a comunidade, juntamente com elas. É muito bom esse envolvimento, o envolvimento com as crianças, a gente vê que as crianças ajudam muito, que elas estão muito interessadas também. Aí isso não é só bom para eles, como para a gente, porque também vai nos motivar. Eu que entrei porque eu estava numa crise, assim, do que é que eu poderia fazer mais efetivamente para a sociedade enquanto estudante, cabeça pensante, assim. E aí foi quando eu fiquei sabendo do varal, a Lara me falou, e depois eu falei com a Lelu diretamente, que era justamente essa minha vontade de ver o que é que eu podia fazer, não só na teoria, mas na prática, assim, como que eu tinha aprendido